Está chegando o dia de Natal, o dia de final de ano, o dia de Ano Novo. Não podemos ser estraga-prazeres. Não podemos estar diante de uma expectativa negativa, pensando o pior que poderia nos acontecer. Sim, mas Maria está doente no hospital. Sim, vamos orar pela Maria. Vamos pensar nela positivamente. Não vamos ampliar o problema além do que já está. Não vamos estragar as festas de ninguém, mas também não vamos descuidar nada do que possa nos acontecer estes dias. São dias em que o pior pode acontecer. E não é necessário que eu explique. Você conhece já a história de cada final de ano e talvez você é uma vítima de uma tragédia justamente nesses dias. E acontece de tudo nesses dias. E o pior também. O triste também. Até mortes acontecem. E a morte não é uma tragédia. O acidente sim, mas a morte não. Porque é a continuação de uma vida que muda de status, mas continua vivendo. De qualquer maneira, estamos diante de uns dias em que os pecados aparecem e se multiplicam, mas também dias nos quais muita gente que se reúne em família termina ofendida. Vieram para a festa com alegria e voltaram tristes, amarguradas, ofendidas ou se vangloriando porque puderam se vingar de algum parente. São dias de múltiplas situações diferentes, algumas boas, outras não. E quando chega a hora da festa, não falta alguém que diga: foram pegar a Joaninha, e que outros se agarrassem da cabeça e dissessem: meu Deus, não lembramos da Joaninha. Não faltará que outro diga: vocês sabem que a Laurentina e o Anastácio estão em casa, eles não saem estes dias por causa da saúde de ambos e não tem carro. E ouviram já que na festa alguém grita e diz: não, mas eu encarreguei para o João Carlos que vá lá e traga eles. E o João Carlos se lava as mãos e diz que ele não entendeu isso. Que problema quando nós temos que pedir a alguém que conduza algo. De repente a panela queima. De repente falta algum líquido bebível, alguma comida, o pão, o sal. E a gente de imediato tem que olhar para aquele que ficou encarregado de conduzir as coisas. É tão complicada a vida humana quando cada um de nós temos que conduzir alguma coisa e em alguma medida. É complicado, mas temos que nos responsabilizar muitas vezes, até mesmo sem querer, buscando a paz, buscando a alegria, buscando a harmonia, buscando a satisfação. Mas nem sempre sai tudo perfeito.
mas tem na nossa vida, como cristãos, em quem podemos confiar e pedir que Ele conduza tudo na nossa vida. Não se trata de nos lavar as mãos e esquecer nossa responsabilidade, ou nos cuidar menos, porque total, esse que nos cuida, que nos conduz, Ele é infalível, Ele é Deus. Portanto, não tenho que me preocupar por nada. Sim, preocupar-se muitas vezes é à toa, mas cuidar é necessário sempre. E não porque Deus vai conduzir, nós vamos relaxar os cuidados. No entanto, pedir a Deus que conduza a nossa vida faz toda a diferença. Faz uma grande, enorme diferença na nossa vida. Mas não de uma hora para outra. Vamos aos poucos aprendendo a confiar nele e a descansar nele depois de pedir a ele que conduza a nossa vida. Todos os dias vamos aprender algo novo. Se pedimos a ele que nos conduza, vamos ter um aprendizado diário de coisas maravilhosas, inclusive por meio de situações adversas. Não importa, mas Ele estará conosco, porque Ele se alegra que seus filhos confiem nele e que recebam dele todo o carinho que Ele tem, todas as bênçãos que Ele tem para nos dar. Entregar a Deus tudo faz toda a diferença. Nesta mensagem, quase de final do ano, eu titulei Quem mais perde quando Deus conduz. Opa, mas é a minha preocupação saber quem perde? Seria a sua preocupação saber quem perde mais? Ou perde tudo? Certamente que ninguém está preocupado com isso. Quem perde por pedirmos a Deus que Ele conduza nossas vidas. Pelo contrário, vai haver em todos uma tendência de satisfação, de alegria, de confiança. Mas sim que há alguém que perde mais que os outros. E é necessário que eu aponte para que a festa comece bem. Que nossa festa de cada dia, porque orar o Pai Nosso é uma festa, é confiar nele, é descansar nele e ter todo um dia antecipadamente assegurado. E nossa festa começa hoje, neste dia que decidimos entregar todo a Deus. Mas também vai continuar, e em breve vai ser Noite Boa, logo vai ser Natal, finalmente vai ser o último dia do ano, e logo o primeiro dia do novo ano. No meu caso, o primeiro dia do ano que vem poderia ser triste para mim, porque nesse dia estaria de aniversário um irmão meu que já partiu com o Senhor. Mas também seria de alegria saber que uma pastora amiga de Londrina está de aniversário. E seria triste pensar no dia 31 e no dia 30 que eu também perdi 2 irmãos nesses 2 dias, que eles não estão mais conosco. Mas quando tudo confiamos em Deus, até isso é curado. Até isso é suprido. Não que a gente descuide de amar os seres queridos. Até mesmo porque, uma vez mortos, no sentido físico, não temos mais nada que amar.
mas sim no sentido simbólico e espiritual, ainda continuam vivos e nós precisamos não deixar de amá-los nunca, se é que de fato amamos. Mas confiando em Deus e descansando nele e pedindo que Ele conduza todas as coisas na nossa vida, tudo fica mais fácil, tudo fica glorioso. E aqueles que são os que mais vão perder com isto, não nos importa. E se eles perdem e ficam furiosos, não nos importa, não nos atinge. E eu preciso dizer quem é que vai ficar iracundo, bravo, ofendido, querendo se vingar porque ele perde com nossa dependência de Deus. Preciso dizer quem é, para que você, antes de tudo, saiba que você não é. Você não é quem mais perde. Não sou eu. Não é nenhum de nós, humanos e maiormente cristãos, que vai perder mais ao entregar nossas vidas a Deus para nos conduzir. É o inimigo de Deus quem mais perde quando Deus toma o volante da nossa vida para nos conduzir do jeito que Ele quer. E podemos confiar nele, mesmo que Ele esteja fazendo as coisas diferentemente do que nós esperávamos e desejamos, não importa, Ele está conduzindo certo. E para que alguém que talvez não esteja me entendendo muito com muita profundidade como eu gostaria, eu quero contar alguns casos nos quais eu entreguei minha vida ao Senhor e Ele cuidou dela. O primeiro caso é de um ônibus em Buenos Aires, que eu subo naquele ônibus e vou até o final e fico agarrado de uma coluna de cano. Me agarro de um lado desse cano e do outro lado tinha uma pasta de luxo, que eu fazia um trabalho de luxo na rua. Visitava os médicos, psicólogos, psiquiatras, e esse era o meu ambiente de trabalho. E eu tinha uma pasta muito bonita e estava ali parado do lado daquela coluna. Nisso eu vejo que entra um rapaz com um olhar de delinquente mesmo, olhou um por um dos que estávamos ali e de repente quando me viu, ele viu minha pasta e os olhos dele desciam entre o meu rosto e a pasta, constantemente. Daí ele foi para o fundo do ônibus, ficou bem pertinho de mim. E eu senti que havia perigo. Logo entrou uma senhora pela frente também e foi até o final. E tinha uma bolsa luxuosa na mão. E ele também olhou de cima para baixo essa mulher e observava a ela e a mim. De repente o Espírito Santo me diz: sai daqui, vai para frente. Eu saí caminhando rapidamente, fui para frente, fiquei lá na frente e chegou um ponto de ônibus frente a uma vila de gente muito pobre, onde haveriam muitos delinquentes também morando ali. E ele estendeu sua mão e pegou a carteira da mulher e desceu pela porta de trás voando e se meteu na vila.
O motorista do ônibus continuou dirigindo porque não podia parar nem fazer nada. E aí foi que o Senhor me disse, viu? Ele estava para te roubar a tua pasta. Eu te livrei. São detalhes que a gente pensa, não, é intuição. Não é intuição. É o salvamento de nosso Senhor e Salvador. Ele, que ama o mundo, ama toda a humanidade, sempre estará disposto a nos salvar do perigo. Muito mais aos filhos de Deus. No outro caso, eu passo uma vila também com muitas mulheres na rua, uma rua muito escura, e eu continuava porque eu queria saber onde saía essa rua, já era de noite, e quando chego num ponto vejo que tem um rio, e alguns senhores ali arrumando suas lanchas já para ir a descansar, e eu dialogo com eles, e um deles se encarregou de me passar de lancha o rio para o outro lado, e aí eu fiquei sabendo que bairro era do outro lado, em Buenos Aires, o bairro de La Boca, e dialogando com este senhor, ele se admirava como que não me aconteceu nada nesse trajeto escuro que eu atravessei, porque ele disse que é muito perigoso, que as mulheres apanhem a gente, e se não conseguem arrastar a um homem para suas casas, elas pelo menos os maltratam e roubam tudo o que eles têm. Eu não sabia de nada. Eu passei por meio delas, por muitas delas, sem que ninguém me tocasse. Será que ia um anjo comigo? Não sei. Não vou dar nome para ninguém que me acompanhou. Mas o certo é que Deus cuida muito bem de quem pede para Ele que o cuide. Tenho outras histórias que contar, que eu poderia contar, mas vou reservar para outra ocasião, para não me deter nas minhas experiências, porque são muitas. Eu já escrevi um livro de 448 páginas, só autobiografia minha, e acredito que deveria escrever uns 2 livros mais do mesmo teor, para poder contar tudo o que Deus tem feito na minha vida. E não eu fiz para Deus, é Deus que fez para mim. Tenho muita coisa para contar. Mas ficou por aqui. A última história que vou contar me aconteceu em Barreirinha, em Curitiba, uma igreja onde eu operava. Eu era novidade ali para todos, porque haviam poucas pessoas, e de repente apareceu o meu filho Camilo e eu. Aparecemos ali e começamos a ajudá-los em tudo, gratuitamente, de boa vontade. Sem dúvida, correu a notícia de que eu era viúvo naquela época. Sei dizer que chega uma mulher mais velha, uns 15 anos mais velha, de outra mais jovem, e ambas bem arrumadas. E elas chegam, entram ao templo, sentam as duas juntas, e no instante o Senhor me disse: elas são feiticeiras. Como eu podia pensar numa coisa dessa? Eu nunca vi essas mulheres. Então eu orei e disse: Senhor, e que tem de ruim que elas venham a Cristo, venham a Deus, quer Deus para a vida delas? Amém? E o Senhor me disse: elas vêm
para te procurar a ti. E vão procurar a qualquer preço te prender espiritualmente para essa filha. A mãe faria isso. E eu agachei a cabeça quando o Senhor me falou isso. Eu disse, Senhor, enquanto eu estou orando, porque era um momento de oração em pé, enquanto eu estou orando, eu te peço um sinal. Se realmente o Senhor está me falando, que quando termina a oração um pouco longa de toda a igreja, eu vou levantar o rosto e vou olhar de novo. E se o Senhor realmente está me avisando o perigo que está por haver, e que há uma má intenção nessas pessoas, porque elas podem fazer o mal tão somente com passar a mão para a gente, saudar com a mão, e de muitas outras formas. Eu disse, Senhor, se o Senhor vai confirmar que isso é um aviso teu, que quando eu levante o rosto, elas não estejam mais. Exatamente assim aconteceu. Terminamos de orar, eu olho, elas nem no caminho estavam, já tinham se retirado. E tinha passado mais ou menos 20 minutos do começo do culto. Não há uma possibilidade de dizer, não, mas estava ficando longo o culto, então por isso elas poderiam ter se retirado. Não. Não há essa desculpa. Mas Deus é tão bom com seus filhos. Ele cuida de toda a humanidade, mas muito mais de seus filhos. Quero agora falar sobre o inimigo de Deus. O inimigo de Deus, ele está na terra e ele não pode fazer nada sem pedir permissão para Deus. Algumas coisas ele está permitido já de antemão. E é ofício dele. E Deus deixa que ele cumpra seu ofício. Porque Cristo já venceu a esse inimigo. E vai continuar vencendo. Portanto, Cristo não está preocupado com esse inimigo. E também porque ele já deu todas as ferramentas necessárias para os seus filhos se acolherem a ele, descansar nele, confiar nele e batalhar como ele batalha, junto a ele. Então, Cristo não está preocupado com os inimigos. E tem algumas coisas que eles vão fazer e o Senhor Jesus os deixa fazer. Como ser tentar. Ele, o inimigo principal, tentou ao próprio Cristo. A famosa passagem de Mateus capítulo 4 e Lucas capítulo 4 também. A tentação de Jesus. E Cristo não diz, olha, você não pode fazer isso comigo. Ele respeitou o direito de Satanás. Ele respeitou que o inimigo dele fizesse tudo o que ele queria fazer. Mas não ia atingi-lo. O inimigo também acusa. Ele é artista em acusar. Em outro vídeo eu já tenho ensinado sobre isto. Porque a palavra acusar tem interpretações também não simplesmente negativas. Tem pelo menos 3 acepções à palavra acusar. Deus acusa. E quando Deus acusa, na mesma acusação que Ele nos dá, nós sentimos seu amor, nós sentimos sua paciência, nós sentimos que Ele nos dá as ferramentas necessárias para nos desculpar
de nossas culpas, de nossos erros. E quando nos acusa nossa consciência, nós sentimos uma depressão, uma tristeza, mas logo estamos empoderados por nós mesmos e dizemos, não, mas eu vou sair desta situação. Isso é quando eu mesmo estou me acusando. Mas quando o inimigo de Deus nos acusa, acontece uma depressão irreversível, uma situação de sentir-nos em um caos em que não temos solução, que vamos para o inferno, que vamos perder isto ou aquilo. Isso é o diabo que está acusando. Mas o inimigo, como eu falei, ele tem que pedir permissão para Deus para muitas coisas. Muitas coisas ele não pode fazer se não tem permissão de Deus. E o caso mais patético e praticamente único na Bíblia é o de Jó. Aquele santo e justo homem de Deus chamado Jó. É o maior exemplo de paciência humana em toda a Bíblia, segundo o apóstolo Tiago. Ele é um grande exemplo para nós. Mas ele era um homem muito rico e muito devoto a Deus. Ele amava a Deus. Ele era justo porque guardava a lei. Ele era cuidadoso em tudo, era santo. Era realmente um santo de Deus. E por isso mesmo, o inimigo teve que pedir permissão para Deus para tocá-lo. Senão ele não podia tocá-lo. E tudo quanto o inimigo fez na vida de Jó, fez assim e nessa dimensão porque pediu permissão e Deus permitiu. Agora Deus permite uma coisa aleivosa, uma coisa cruel, uma coisa triste, porque Ele não nos ama? Porque Ele é ruim? Não. Já vamos saber por que Ele permite. E Ele permitiu tudo isso. E este homem de Deus veio a perder os filhos. Imagina, tinha uma mulher ruim. E Deus não tirou dele a mulher ruim. Tinha 3 filhos preciosos, que ele, como pai, zelava por eles. Pagava o preço para que eles não caíssem em pecado. Porque eram joias diante de Deus. Certamente ajudavam a Jó no sacerdócio, no levitariado, em algum serviço do culto judaico, com certeza. Eram também consagrados. E foi esses que foram tocados por Deus, permitindo Deus que Satanás tocasse eles e os matasse. E finalmente, Jó teve uma reversão. Uma reversão. Por isso, quero dizer que a vida do cristão é como um bumerangue. Mas não porque nós mandemos dardos de fogo contra o inimigo. É ele que manda dardos de fogo contra nós. Mas nós os repelemos todos. Por isso que somos bumerangue para Deus. E também porque mandamos sim algo contra o inimigo e contra aquele povo que ama o inimigo. Aquele povo que ama o pecado. Nós mandamos não um dardo de fogo, senão uma flecha de amor, de reconciliação, de abraço de Deus para com eles. Mas não nos prestamos ao jogo de Satanás. Isso falando do inimigo de Deus. Agora falemos de Deus.
Deus presta atenção até nos mínimos detalhes. Está provado pelos psicólogos que doença psicológica ou psíquica, na Bíblia toda, da que mais tem registro, a Bíblia, é do narcisismo. Nenhuma enfermidade a Bíblia desenrola tanto como o narcisismo. Por algo será, não? Quem estudou psicologia ou ainda estuda, sabe que isso dá um valor inalcançável para a Bíblia. Porque os psicólogos temos que agachar a cabeça e dizer: eu vou aprender com a Bíblia antes que com homens pecadores que se fazem donos da psicologia, como aconteceu no Brasil. E uma psicóloga cristã de Curitiba foi tirado dela a credencial de psicóloga por uma fala dela, porque eles se creem donos da psicologia. Mas o fato de que a Bíblia tanto relata casos de narcisistas é para que nós saibamos que a Bíblia é o melhor manual de psicologia. Mas muito mais, também e eminentemente é o manual dos manuais em pneumatologia, que é o estudo do Espírito. O Espírito Santo, o Espírito de Deus, os anjos, os demônios, e todo tipo de espírito, incluso na forma semântica de ambiente. O espírito desta festa teve muito solidário, muito fraternal, muito lindo. Até isso tem a ver com a pneumatologia. É a maior ciência de todas e está na Bíblia. E Deus se ocupa até dos mínimos detalhes. Se a pessoa é narcisista, que um narcisista e outro são todos muito diferentes, e eles têm muitas astúcias para camuflar seus pecados, seus erros, suas maldades, suas deficiências, sua grandiosidade. Eles são artistas em camuflar tudo isso, mas nem todos saem bem para si próprios. E uns têm mais capacidade numa área, outros noutra área. Mas também Deus cuida do mentiroso, do ladrão. O cristão está proibido pela Bíblia acusar aos outros de ladrão ou de mentiroso. Porque todos, Romanos capítulo 3, versículo 4, todos somos mentirosos. Nos Salmos também há um salmo que diz que todos nós somos mentira. E estes dias ouço e vejo um vídeo em que dizem, não sei se é verdade, que este último Papa falou estes dias esta frase: tudo é mentira. Não disse nenhuma novidade, mas o mundo perdeu esta verdade. Todo mundo que acusa a outro por mentiroso esqueceu que ele também é mentiroso. E facilmente acusam a outro por ladrão, e eles próprios sempre roubaram, ou alguma vez roubaram, e nunca acertaram, nunca devolveram, nunca se arrependeram. Mas são juízes de outros ladrões. Por isso que Deus pode ter misericórdia de um ladrão, de um mentiroso, de um adúltero. E não faltarão religiosos que digam: não, mas ele pecou esse pecado tão grave, como não podemos tratá-lo de uma maneira VIP,
com tanto carinho, com tanto amor, porque ele pecou. Mas isso é o homem pecador que pensa assim. Deus não pensa assim. Ele cuida com amor até o pior dos pecadores. E com isso, ele não está dizendo que podem pecar à vontade. O que ele está dizendo é que o problema do pecado, ele já resolveu na cruz do Calvário. O problema que ele não resolveu na cruz do Calvário é o problema das brechas. Não que não esteja incluído na redenção. Está também na redenção. Incluído. Que o Senhor nos tira as brechas, nos anula as brechas. Mas como é uma questão de vontade própria, em qualquer momento podemos estar cometendo uma nova brecha. E o inimigo sempre vai estar à espreita, não tanto do nosso pecado, senão das nossas brechas. E ele vai aproveitar as brechas. Por isso que temos que ter um assessor e um advogado pessoal, que é Jesus Cristo, a quem confiamos toda a nossa vida, todo o nosso presente, nosso passado e nosso futuro. Porque a qualquer momento vem o inimigo e vai aproveitar uma brecha na nossa vida e vai querer nos derrotar. Mas aí você vai lembrar e vai dizer, não, mas eu tenho um defensor. Eu tenho um que me conduz. Eu vou pedir para ele que me resgate desta situação e me conduza para fora deste momento de perigo e de desgraça. E ele vai fazer. E na última parte dessa meditação, reflexão, aula, eu quero falar-lhe sobre o plano eterno de Deus. Por que é que morrem tantos inocentes? Por que morrem inocentes em tempos de paz? Em Gênesis capítulo 1, lemos que Deus criou ao ser humano à sua imagem. Em Gênesis capítulo 5, lemos que o homem gerou filhos segundo a imagem dele. E aí temos duas linhagens. Duas linhagens. A de Deus, criados à imagem de Deus, e a do homem criado à imagem do homem. O propósito de Deus é que nós tenhamos filhos para Ele. Isso está lá em Malaquias capítulo 2, versículo 15. Esse é o propósito de Deus. Que nós tenhamos filhos para Ele. E toda vez que vamos ter um filho, por antecipado, nós temos que fazer todas as coisas direitinho, corretamente. Nada de violência, nada de estupro, nada de maldade, nada de abuso, nada de nos achegar ao que é alheio, nada de adultério, nada de fornicação, nada de nada. Quando estamos nesse ponto de harmonia com nossa consciência e com Deus, entre ambos vamos orar e vamos consagrar o fruto do nosso amor para Deus. Então aí geramos para Deus. Geramos um filho, uma filha que nasce segundo a imagem de Deus. Mas se não fizermos isso, eles nascem segundo a imagem de Pereira, de Souza, de Ferreira, de qualquer outro. Segundo a linhagem, segundo o DNA de cada família, segundo a genética familiar, teremos filhos até bons, maravilhosos. Saiu bem por mim. Saiu por meu esposo, por minha esposa. Que bom que
herdou o melhor, mas ainda não é para Deus. Podem morrer os filhos porque não foram gerados para Deus. Mas se de repente o pai e a mãe se dão conta do seu erro e vem a Deus e diz: "Oh Senhor, eu não sabia disso e agora estou sabendo e estou te trazendo meu filho, minha filha aqui para te entregar, ou este embaraço estou trazendo para te entregar a ti, para que seja uma geração para ti, uma geração de Deus na terra, uma linhagem de vencedores, porque a linhagem de Cristo somos vencedores, já nascemos vencedores. Ah, eu sou assim, eu não vou dormir se não faço tudo o que eu tenho que fazer neste carro que estou arrumando, consertando, ou nesta casa que estou construindo, ou nesta costura que estou fazendo. Enquanto não terminar, não vou dormir. Eu sou uma pessoa bem dedicada, bem ocupada em fazer as coisas perfeitas, o melhor possível para a humanidade. Mas tudo isso pode ser ainda perdido se não foi consagrado para Deus e pedido que Deus conduza minha vida, a vida do cônjuge, a vida do casal e a vida dos filhos. Por isso que mais vale tarde que nunca. É melhor pedir ao Senhor que conduza tudo na nossa vida e conduza a vida desse filho ou dessa filha. Mas, Tito, e que há daqueles que morrem inocentes na guerra? Bom, boa pergunta. É triste. É enigmática a situação. A gente se pergunta muitas vezes. E muitas pessoas nunca conseguem se recuperar da perda porque eram crentes fiéis a Deus, serviam a Deus, como de fato houveram tantos casos assim. Senhor, eu te servi toda a minha vida e perdi meu esposo aqui neste acidente, perdi minha esposa aqui nessa guerra, perdi meus filhos aqui. Eles não têm a culpa de nada. Por que foi toda esta desgraça? Deus mexe com detalhes. Ele conhece todos os detalhes do nosso coração, de nossas intenções. E não é que Deus seja egoísta. Não. Mas Ele é tão sublime, tão infinito, tão etéreo, tão eterno, que pela queda no pecado, ele precisa nos levantar aos poucos, até chegar ao nível dele. E isso leva toda a nossa vida, sendo trabalhado por Deus para nos levar à altura que ele precisa nos ter, para nos dar uma maior proteção, um maior cuidado, maiores recompensas, maiores glórias. Mas nós, cristãos, muitas vezes nos conformamos com a salvação e dizemos: eu já sou salvo, não preciso mais nada. Eu confio no Senhor, eu oro todos os dias antes de dormir, eu me ajoelho e oro. Eu rezo o Pai Nosso todos os dias de manhã cedo. Eu faço as coisas direitinho. Por que eu tenho que morrer de maneira injusta? Por que outro ser querido da minha família vai desaparecer em um acidente trágico e traumático? Por que temos que passar tudo isso? Deus mexe com os detalhes e Ele sabe o que está no nosso coração. E o nosso ego é encardido.
é muito forte. Nós precisamos constantemente nos submeter a Cristo, diariamente. Não é uma tortura, é uma elevação, é um degrau de ir subindo para chegar à glória de Deus. Por amor, por misericórdia, por bondade. E nós temos que fazer por nós mesmos isso e por nossos seres queridos. Mas também temos que investir em duas coisas. E se os pais não fizerem isto que eu vou dizer agora, um investimento em duas coisas, em duas etapas, os filhos nunca vão fazer a mesma coisa. Agora, se os pais fazem, alguns filhos não vão fazer o mesmo que os pais. Mas os pais não terão a culpa de que esse filho ou essa filha não tivesse imitado a eles. Por isso que os pais são o modelo sim ou sim. Eles têm que ter esse modelo preocupado por fazer as coisas certas diante de Deus, não para ter méritos, senão para ganhar de graça mais de Deus. Quando os filhos veem que nós amamos de Deus sobre todas as coisas e desfrutamos de Cristo todos os dias, choramos com a Bíblia na mão todos os dias, oramos diante do Senhor todos os dias, lemos livros de Watchman Nee, de Whitney Lee, de pessoas de Deus que não torceram 1 milímetro a verdade que está na Bíblia. E desfrutamos. Quando os filhos veem isso, eles dizem, eu também quero saber que é isso. Eu também quero esse desfrute. Primeira coisa que precisamos fazer. E se estivermos desfrutando de verdade a esse Deus tão grande, tão rico, que diz lá em Efésios capítulo 3, versículo 8? As inescrutáveis riquezas de Cristo. Cristo tem tanta riqueza que não tem como medir. Não existe possibilidade nenhuma de medir. Nem medida métrica, nem medida de peso, nem qualquer outro tipo de medição. É impossível medirmos a riqueza de Cristo. Mas é possível todos os dias nos enriquecer mais e mais com essa riqueza que Ele nos oferece gratuitamente. E quando todos os dias estejamos nos enriquecendo com essa riqueza tão gloriosa, vocês vão dar razão aos pais que deram esse exemplo. E vocês vão dizer, com razão que o meu pai dizia que a religião não presta. E eu dizia, mas pai, todos temos que ter uma reunião, uma religião. E eles diziam, não é necessário religião, é necessário Cristo. Agora eu entendo. E agora vocês podem desfrutar também. E agora vocês podem salvar seus filhos. E agora vocês podem cooperar com Deus, fazendo com que segunda geração, terceira geração, quarta geração e até 1000 gerações sejam abençoadas por uma atitude correta sua e minha, de pedir a Deus que conduza tudo. Não, mas é bom sempre ter um pastor. Claro que sim. Não temos a Cristo? Ele é o bom pastor. Os outros são imitadores do bom pastor. Somos pessoas que seguimos os passos do bom pastor e vamos fazendo o bem como ele. Mas nossa maneira de fazer e nossa medida de bondade e de generosidade e de bênção é uma miséria do lado da bondade de Cristo. Mas é genuíno. Mas se você dá tanto valor a um pastor,
e não a Cristo, como deve dar importância a Cristo acima de tudo, você vai terminar se submetendo a homens que querem roubar de você, querem usurpar sua liberdade e tirar de você tudo que é bom para eles e que você se dane. Todos, aqueles que não são genuínos pastores. Mas os genuínos pastores somos simplesmente servos de Cristo. Assim que, se a mim me chamem pastor, me dão no mesmo que me disserem irmão ou Tito. Por quê? Porque o título não me muda nada. O que importa é que eu siga Cristo e reflita a Cristo na vida de cada um de vocês. E é o que estou fazendo. E cada dia vai ser mais. E se vocês se aproximam da gente, vocês vão ir se encandilando. Ou seja, vão ir se iluminando. Por quê? Porque vocês estão diante da luz de Deus, que não mente, que não está atrás de lucro, senão que deseja realmente o nosso trabalho é conduzir as pessoas a Cristo. Não a mim, não a uma denominação, não a uma doutrina, senão a Cristo. E hoje eu fiz esse trabalhinho, espero que tenha servido para vocês que me ouviram muito e que sirva para muitos mais em todo o Brasil. Deus abençoe a cada um, em nome do Senhor Jesus. Jesus Cristo é o Senhor. Amém.